Vamos lá, garotão. Está perto. O Vampiro de Whitechapel. Versão Marshmallow, São Paulo. Dies Padre Omnes, Dum Filii, Jesus Christe, Dum Misterium, Irmão, você pecou. Teatro, advogado. Vamos ver. Falando sozinho de novo, Watson. Sim, estou. Desculpe. É uma charada da Sociedade de Filologia com dicas criptográficas. É preciso descobrir a palavra. Eu ganhei da última vez. É mesmo. E com que dicas está se remoendo? Bem, aqui diz teatro e advogado. É preciso achar a palavra que serve para as duas. Representação. Como é? Representação. Ele se refere ao teatro que pode ser desmembrada na frase representa a ação. Portanto, um advogado. Holmes, devo dizer, você não para de me surpreender. Bobagem. Oh, não, é verdade. Eu sempre achei você um verdadeiro gênio. Não. Eu não estou contradizendo você, Watson. Estou simplesmente comentando esta notícia. A famosa espiritualista Madame Karavsky dará uma demonstração de sua habilidade de se comunicar com o espírito de pessoas que já partiram. Já ouviu tamanha bobagem? E a mulher ainda atrai um monte de gente que paga onde quer que ela apareça. Ora, isso não é surpreendente. Sabe, todos nós não queremos obter uma prova de vida após a morte. Não me inclua nessa história, o grande desconhecido. Eu posso lhe assegurar que não há mais nada além do aqui e agora. Pois eu não estou totalmente convencido disso. O quê? Como pode? Um homem da ciência. É possível se acreditar em todo esse disparate? Tenha cuidado, Holmes. Essa arrogância pode vir a assombrá-lo. Eu não tenho medo de ofender aos deuses, Dr. Watson, pois eu sei que não há deuses para ofender. Entre, Sr. Hudson. Isso acabou de chegar para o senhor. O mensageiro disse que veio do mosteiro de Whitechapel, onde encontraram um monge morto semana passada. Estão falando que foi trabalho de um vampiro. O pessoal lá do leste está muito nervoso. Quem não estaria com um vampiro à solta? Bem, então eles não deviam ter medo por isso. Um vampiro é uma impossibilidade científica. Se o monge foi assassinado, foi pelas mãos dos vivos, não dos mortos. Obrigado, Sr. Hudson. Há coisas que a ciência não pode explicar, senhor. Certamente há, Sr. Hudson, certamente há. Seja como quiser, senhor. Então, o que diz? É do irmão Marstoke.
Ele pede que, em nome de Deus, eu ajude a resolver o que ele chama assunto misterioso e obscuro. Ora, você não espera que eu acredite que há qualquer ligação entre a minha recente rejeição de todas as coisas sobrenaturais e a chegada desta carta? Não se deve apontar o dedo para o nariz dos deuses, Holmes. Bobagem. Isso é simplesmente coincidência. É mesmo. Lembro de uma ocasião recente em que me falou que não acredita em coincidências. Bem... É uma amostra do panteão sul-americano de deuses e demônios. Não é o tipo de coleção que as pessoas esperam ver dentro de um mosteiro. Até ouso dizer que algumas achariam isso um sacrilégio. Certamente, Dr. Watson, mas eu não sou um dos que consideram a nossa a única verdadeira religião. Deus se manifesta de várias formas. E o diabo também. Sem dúvida, o senhor é um cético em tais crenças, Sr. Holmes. Eu devo confessar que sou do tipo agnóstico para tais assuntos, irmão Mastock. É claro, mas se aceitar a tarefa que lhe dei, acho que seu sistema de convicções pode ficar muito abalado. Eu consegui a escultura que está examinando enquanto estava em nossa missão na Guiana. Ela representa o Desmodo. De acordo com os nativos da região, Desmodo é um demônio terrível que costuma se apresentar como um vampiro gigante. A crença nele se expandiu nos últimos anos devido ao aumento das mortes atribuídas a ele. E como exatamente acham que as vítimas morreram? Horrivelmente. E devagar. Desfigurados por convulsões de dor e de pavor. Se bem me lembro, a raiva está aumentando nas Américas. Essa era a nossa tarefa. E devido ao grande número de morcegos vampiros na região, parecia lógico ligar as duas coisas. Presumo que não tinham acesso ao soro antirrábico desenvolvido pelo Monsieur Pasteur. Não tínhamos. Estávamos à mercê da doença até a chegada do irmão Abel. Ele fez um estudo sobre doenças tropicais e suas prevenções. Com ele aprendemos uma nova técnica. Cobrindo um morcego com toxinas. Precisamente. O senhor conhece essa técnica, Sr. Holmes? Eu presumo que os morcegos sejam criaturas sociais que passam grande parte do tempo em limpeza mútua. Portanto, qualquer morcego coberto de veneno será lambido pelos outros membros da colônia. E assim serão mortos. Correto. Infelizmente, a teoria e a prática nem sempre coincidem. Nossos esforços mataram os morcegos, mas não foram eficientes em evitar que a doença se espalhasse. E as mortes rituais começaram. O primeiro a morrer foi o irmão Lee. Ele foi encontrado na capela pela governanta da missão, Senhora de la Rosa. Ele estava caído ao pé do altar com um enorme vampiro em cima dele. Quando voou, ela notou que o vampiro tinha se alimentado por 2 ferimentos abertos no pescoço dele. Na parede, uma mensagem aterrorizante foi escrita com sangue. Dizia: do inferno, como você pecou contra mim, a minha vingança foi executada. O seu sangue em troca do meu sangue. Aterrorizante, certamente, mas... minhas suspeitas ainda recaem sobre mãos humanas. É compreensível. Mas eu já vi muitas obras do demônio para não acreditar nele. 2 noites depois, outro ataque. Comentários sobre esses horríveis eventos espalharam o terror na região. Estávamos numa reunião, tentando acalmar os ânimos, quando o filho da Senhora de la Rosa, Hector, chegou. Ele estava na enfermaria visitando o irmão Abel, que estava tendo uma recuperação notável da doença. O que ele viu o deixou chocado. No chão, entre as camas, ele viu a silhueta de um grande morcego agachado perto do corpo de um homem. Quando a criatura virou-se e olhou para ele, ele viu... O que ele viu exatamente? Ele disse que viu o rosto de Desmodo. Tão claro quanto estamos vendo agora. E o irmão Abel?
Foi morto da mesma forma que o irmão Lee, eu suponho. O irmão Abel estava doente e dormindo. Era o irmão Thomas que estava cuidando dele. Não é preciso dizer que, depois disso, as pessoas fugiram. 2 dias depois, fechamos a missão. Os outros membros voltaram para casa e trouxeram a senhora de la Rosa e seu filho com eles. Eu fui numa peregrinação e rezei para que o pesadelo acabasse. E assim eu pensei, até o meu retorno à Inglaterra mês passado. Numa noite, logo depois da minha chegada, acordei e vi um grande morcego pendurado no espelho acima do lavatório. No espelho, escrito com sangue, tinha outra mensagem. Dizia: o peregrino voltou. A minha hora é chegada. Então a solução é simples. Se sua ausência é a garantia da segurança dos outros, deve ir embora. Os outros membros não acreditam nisso. Eles acreditam que com a oração podemos vencer esse demônio. Depois da semana passada, já não tenho certeza. Eu estava na casa de um amigo, o Dr. Chagas, e a senhora de la Rosa me trouxe uma mensagem do irmão Sinclair pedindo que corresse para o mosteiro. Mas quando cheguei aqui, nós o encontramos morto perto do altar, da mesma forma que os outros 2. Acredita mesmo que uma entidade sobrenatural seja a causa desses assassinatos? Eu sou um homem de Deus. Não me amedronto facilmente. Mas foi por isso que eu o chamei, Sr. Holmes. E como ter sucesso onde suas preces falharam? Se há mão humana neste assunto, o senhor é o homem para descobrir. E a Scotland Yard? Presumo que contou a eles o que nos contou. O inspetor Jones acha que meu cérebro acabou mofando depois de tantos anos na selva. O relatório do legista sobre o irmão Sinclair acabou confirmando suas suspeitas. Lembro de ter lido no Times que a causa de sua morte foi um forte ataque do coração, mas o que o inspetor Jones falou das marcas no pescoço? Ele acredita que elas foram causadas quando o irmão Sinclair caiu em cima de seu crucifixo. Uma teoria plausível, mas errada, eu lhes asseguro. Existem forças que estão acima da nossa compreensão. E algumas são certamente demoníacas. Após a ceia, o irmão Sinclair voltou ao trabalho na imagem do nascimento na Capela das Crianças. Eu estava no refeitório quando ele, de repente, entrou e me pediu para ir procurar o irmão Marstoke. Foi só isso? Simplesmente pediu que trouxesse o irmão Marstoke da casa do Dr. Chagas? Sim, senhor. Só isso. As portas da frente são trancadas à noite? Sim, senhor. São apenas destrancadas nos fins de semana para as cerimônias. E essa é a única entrada, além da porta que acabamos de passar? Oh, não, senhor. Tem também uma porta da cripta para o cemitério, mas está sempre fechada. Bem, obrigado, senhora. Nós acharemos o caminho de volta. A propósito, eu não pude deixar de notar sua reação um minuto atrás quando mencionei o nome do Dr. Chagas. O que foi, senhora? Por que a menção desse nome a deixa com medo? Ninguém deve brigar com um vampiro. Foi ele que trouxe a maldição para esta igreja. Foi ele que... De novo, não. O que será que foi isso? Um tremor de terra, talvez. Mas ela pareceu mostrar que já aconteceu antes.
E quanto à reação dela com o Dr. Chagas? Estranha, não? Ela se referiu a ele como um vampiro, isso lhe diz alguma coisa? Além de lembrar foneticamente a palavra vampiro, não. Em algumas culturas europeias, o vampiro é conhecido como o filho de um vampiro com uma mulher. Eu estou surpreso que seja tão entendido nas histórias sobre vampiros. Eu li um pouco, sabe? E como Monsieur Voltaire, eu não acredito em vampiros, mas tenho medo deles. Holmes, o que estou tentando dizer é que não deve desprezar essa história de vampiros e demônios. Pode haver um pouco de verdade nisso tudo. Talvez. Mas até que eu veja alguma evidência contrária, devemos continuar acreditando que vampiros e demônios sejam apenas produtos da imaginação de medrosos. Do inferno. Eu sou ele. Não o bom pastor, não o redentor. Ele que veio do sangue dos que pecaram para com ele. Parece que nosso vampiro deixou seu cartão de visitas. Parece sangue. Veja se consegue raspar um pouco. Eu vou dar uma olhada na cripta. Não é dos mortos que temos que ter medo, meu amigo, ou dos mortos-vivos, mas dos vivos. Acredito em morcegos. Sei. Isso explica o morcego no espelho do irmão Marstock. O visitante do irmão Sinclair ou veio pela torre, o que faz disso uma tremenda façanha, a menos que voasse, ou ele entrou pela igreja, como nós fizemos. Por este corredor. Então o assassino está aqui, no mosteiro. Precisamente. E assim é impossível dizer se a mensagem ameaça a todos ou apenas aqueles que estiveram na Guiana. Então todos devem ficar alertas. Finalmente, irmão Marstoke me disse que é um costume da ordem sair à noite para auxiliar os pobres ao leste da cidade. Até outras informações, eu recomendo que essas missões sejam reduzidas. E o que é que o senhor sabe sobre isso, Sr. Holmes? Se estas paredes de São Justiniano não nos protegerem, então que diferença faz se nos aventurarmos nas ruas de Whitechapel? Muito simples. Digamos que para mim é mais fácil protegê-los. Para o senhor nos proteger? Oh, senhor, que arrogância. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Sr. Holmes. Vi o trabalho desse demônio tanto na Guiana quanto aqui em Londres. E quem pode nos proteger tem poderes muito maiores que o senhor. Isso mesmo. Irmão Calder, ninguém duvida que há um demônio atuando aqui, mas não podemos eliminar a possibilidade de um cúmplice humano. E se houver, o Sr. Holmes, sem dúvida, é o homem certo. Está acreditando em bobagens, irmão? Todos sabem contra o que lutamos e por quê. Foi você que trouxe esse demônio para cá. E foi por causa do seu retorno que começamos a ser amaldiçoados com a presença dele. Se o Sr. Holmes tiver qualquer utilidade para nós, será em convencê-lo a sair daqui e nunca mais voltar. Isso não pode acontecer! Vamos deixar o medo nos dividir! Irmãos! Há tempos não enxergo mais.
Mas posso ver claramente que o diabo está tentando nos dividir. Não podemos deixar isso acontecer. Temos que ficar unidos. Mas, irmão, Isso mesmo, um unidos. ponto muito importante. Servir ao Senhor é o nosso trabalho de vida, Sr. Holmes. É verdade. E não podemos executá-lo nos escondendo. Não podemos deixar de A sair. irmã Ellen está certa. Se nos escondermos em nossos quartos, o demônio terá ganho metade da batalha. Nós temos que continuar as missões. Muito bem, então. Posso sugerir que não saiam sozinhos. E fiquem vigilantes o tempo todo, mesmo durante o dia. Quanto ao seu inimigo, seja quem for ou o que for, certamente é muito cruel e extremamente ardiloso. Ah, meu senhor. Por favor, não considere o que o irmão Calder falou. Ele tem razão. Devemos ficar aqui. Ah, mas não temos liberdade para nada. Parece que os irmãos e irmãs não estão totalmente de acordo. Irmão Marstoke, além do irmão Sinclair e Calder, qual outro membro da ordem esteve na Guiana? Ah, irmão John, irmã Ellen, irmã Margaret. Irmã Margaret. Onde está o irmão Abel? Ele estava dormindo tão serenamente. Achei melhor deixá-lo em seu quarto. Temos que ir vê-lo. Vamos. O irmão Abel não se recuperou direito, então nós o mudamos para o lado das freiras e a irmã Margaret cuida dele. Irmão Abel? A primeira porta à esquerda, Sr. Holmes. Em nome do... Hector, mas o que está fazendo? Eu estava vindo perguntar ao irmão Abel se ele queria seu chá antes de eu fechar a porta, então foi aí que eu ouvi os gritos. Eu estava dormindo. Ele me acordou. Ele me agarrou a garganta. O que era, irmão Abel? Uma coisa grande, preta. Ele tentou me morder. Mas eu gritei. Sim, eu gritei. E ele fugiu pela janela. Pela janela. Pela janela. Nada. Pelo menos até onde eu posso enxergar. Mas está muito escuro lá fora. Você viu essa coisa, Hector? Não, senhor, eu não vi. O que acha agora, Sr. Holmes? Esse demônio é real ou não? Eu não sei o que pensar. Ainda. Eu presumo que esta foi a porta que Hector mencionou. Sim. E a que horas ela é trancada? A irmã Margaret a tranca às 8 horas toda a noite. Então ela estaria trancada na hora do assassinato? Sim. E mais alguém tem a chave? Ninguém. Eu rezo para que o senhor possa nos ajudar nesse assunto, Sr. Holmes. Mencionou sua visita a um velho amigo na noite do assassinato. Ah, o Dr. Chagas. Ele está em Londres para acompanhar a publicação de suas pesquisas. Quando eu mencionei o seu nome para a senhora de la Rosa, ela teve uma reação estranha. Sim, ela usou uma palavra interessante para descrevê-lo. Vampiro? Sim. Como todo mundo, a senhora de la Rosa tem um medo antigo do campo de estudo do Dr. Chagas. O Dr. Chagas é um naturalista. Ele estuda morcegos. Morcegos vampiro. E devo também lhes dizer que uma vez tivemos um severo desentendimento sobre a minha decisão de envenenar os morcegos, mas essa briga terminou já faz algum tempo e meus instintos me dizem que ele é um homem muito honrado. Bem, nossos instintos nem sempre são confiáveis, irmão Marston. Então sugiro que fale com ele. Ele tem uma casa na rua Renfield, número 4, em Whitechapel. Muito bem. Não deixe de me avisar se mais alguma coisa acontecer. Boa noite, irmão.
Parece que temos um raro mistério em nossas mãos. Certamente. E nosso dia de trabalho ainda não acabou. Eu quero que informe o Inspetor Jones sobre a mensagem macabra na Capela das Crianças, o que deve causar um nó ou dois na sua teoria. Depois acorde seus amigos do Instituto de Hematologia e veja se pode analisar a amostra de sangue. E você? Vai visitar o Dr. Chagas, eu presumo. Departamento de Transportes de Holmes, Londres. o que foi? Nada. Sim, eu vou visitar o Dr. Chagas e... então retomamos a busca na Rua Baker pela manhã. Cocheiro, vamos então. Watson? Certo. Obrigado, senhor. Quem é? Dr. Chagas, meu nome é Sherlock Holmes. O irmão Marstoke me pediu para investigar a morte do irmão Sinclair. Eu posso entrar e falar com o senhor? Não posso ajudá-lo. Boa noite, Sr. Holmes. Talvez eu possa ajudá-lo. Houve outros desdobramentos. Logo a polícia irá bater em sua porta e é uma questão de motivo, entende? Bom, e sua briga com o irmão Marstoke? Presumo que esteja se referindo aos vampiros. Morcegos, quero dizer. E tem algum outro tipo? Pode entrar. Desmodonte teniotis. Tem conhecimento de seus hábitos alimentares, Sr. Holmes? Infelizmente, a história natural não é o meu forte. Então, permita-me explicar. Primeiro, o morcego vampiro pousa perto de uma presa dormindo e depois se arrasta até ela. Seus movimentos são tão suaves e seus dentes tão afiados que a sonolenta presa não acorda e nem sente nada. Eu presumo que esses hábitos são também o que os tornam tão fáceis de se caçar. Sim. O que me leva ao seu desentendimento com o irmão Marstoke. O que exatamente aconteceu? Os morcegos são a mais temida e mal compreendida criação de Deus. Essa ignorância tem dado a eles uma reputação injustificada. Mesmo assim, é um fato que eles transmitem doenças infecciosas. Irmão Marstoke estava errado em querer destruir a colônia na Guiana? Tenho estudado esses morcegos há 7 anos. Nunca vi nenhum sinal que estejam infectados. Nem motivo para destruí-los. Eu entendo como isso pode ser tão perturbador. Perturbador? Sim, Sr. Holmes. É muito perturbador ver suas crianças serem mortas sem razão aparente. Costumo chamá-los assim porque eles são como crianças para mim. Você entende que o que houve no passado e sua presença aqui o coloca no alto da lista dos suspeitos? Sr. Holmes, minha presença em seu país parece me colocar no alto de qualquer lista de suspeitos. Deve ser porque sou um homem alto. Supõe realmente que posso ser responsabilizado por essas mortes brutais? Eu não tenho o hábito de supor. Eu costumo fazer deduções de fatos. Então sabe que eu estava aqui com o irmão Marstoke na noite em questão. E ninguém pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não é? A menos que fosse um vampiro. Ah, mas você não acredita em vampiros. Eu não disse isso, só perguntei se havia algum outro tipo. Sim. É muito prudente não ignorar inteiramente as crenças antigas.
todos os que zombarem delas devem passar algum tempo nos trópicos. Pode ser uma experiência incrível para aqueles de mente fechada. Boa noite, Sr. Holmes. Boa noite, Dr. Chagas. Noite ruim para o trabalho, meu bom senhor. Ah, é verdade, senhor. Não tem graça uma noite como esta. Diga-me, o senhor conhece o Dr. Chagas que mora no número 4 ali? Quem está perguntando? Meu nome é Sherlock Holmes. O que está fazendo aqui então, Sr. Holmes? É por causa dos assassinatos do vampiro? É o que estão dizendo. Assassinatos certamente foi, mas por um vampiro? Certamente não foi. Oh, desculpe-me por contrariá-lo, senhor, mas nós temos amigos importantes e nos falaram que viram 2 marcas no pescoço do monge com seus próprios olhos. O senhor acha que é ele? Não mesmo. Bem, ele é meio esquisito, não é? Ele fica sozinho lá o dia todo e nunca deixa ninguém olhar lá dentro e ele só sai à noite. Olha, viu o que eu disse? Todos ficam imaginando coisas sobre ele. Uns amigos acham que tem outro assassino à solta. Você tem razões para ser cuidadoso com estrangeiros, meu amigo, mas sobre isso eu posso lhe assegurar que as boas pessoas de Whitechapel não são possíveis vítimas. Ah, bem, com todo respeito, senhor, mas o senhor não mora aqui, não é? Boa noite. Muito obrigada, irmão John. E felicidades pelas festividades que estão chegando. Que Deus a abençoe, senhora Duncan. Felicidades para a senhora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos então, irmã? Vamos, crianças, vamos. Entrem. Já vamos dormir? O que foi isso? O quê? Shhh, escuta. Tem alguém aí? Está ferido? Me ajude. Espere aqui. Cuidado, irmão. Não tenha medo. Eu volto já. Olá! Olá! Cadê você? Não estou te vendo. Me ajude. Me ajude. Olá! Onde está? Me ajude, por favor. Ah, está aí. Eu já estou indo. Vem aqui. Pronto, meu amigo. O que houve? Irmão, você pecou. Ah! Irmão John? Irmão John? Irmão John? Você está aí?
Irmão John. Irmão John. Irmão, é você? Irmã. Fez. Quem é? Irmã. Você pecou. Irmão de Deus, vai embora. Ei! Você! Deixa ela em posse! A irmã está bem? Sim, mas o irmão John... Onde está o irmão John? Quem? Eu não estou vendo. Que é? Vampiro! Vampiro! Obrigado, senhor. Sr. Holmes. Eu vim assim que recebi sua mensagem. Como está a irmã Ellen? Dormindo. Depois que a polícia acabou suas perguntas, a irmã Margaret lhe deu um sedativo. Eu tenho que falar com ela assim que ela acordar. Mais algum outro membro da ordem saiu ontem à noite? Sim, vários deles. Todos em pares? Todos, menos o irmão Calder. Ah, sei. Qual o local exato do assassinato? Um beco oposto à rua de Metter 128. Naquela hora, tinha mais algum missionário na área? É claro. Whitechapel é nossa paróquia. E o senhor não saiu ontem à noite? Eu não. Mas, Sr. Holmes, o senhor insiste em achar que o assassino está entre nós. E ainda seus sapatos estão arranhados e sujos de pó e lama. Não são sapatos de um homem que não saiu na noite passada. Muito bem, Sr. Holmes. Mas eu saí com a polícia para identificar o corpo do irmão Johnson. É claro, eu só quis ressaltar um ponto. A verdade é um conceito muito flexível, irmão Barstow. Eu compreendi. Mas certamente, Sr. Holmes, não pode suspeitar que eu esteja envolvido de alguma forma com essas mortes. É só uma questão de minúcias. Certamente por ter me contratado. Fique bem alerta, irmão. Gostaria de dizer que é um prazer vê-lo de novo, senhor, mas não seria apropriado nessas circunstâncias. Certamente. Isso não ajuda o humor das pessoas, portanto, estamos mantendo o jornal fora disso. Aí está. O corpo do monge foi encontrado ali. A irmã foi encostada naquela parede. O homem que apareceu na cena, o que ele disse exatamente? Não muito, só que o relógio batia 9h15 quando ele estava pondo o lixo para fora. Só o que ele viu foi uma figura alta de preto, parecia ter asas, por cima da freira. E antes que pudesse dar uma olhada, seja lá o que for, sumiu como apareceu. Fugiu, andou, voou. Não eram grandes asas, coisa nenhuma. Eu acho que não entendo muito sobre essas coisas de vampiro, senhor. As pessoas por aqui parecem já saber sobre esse cavalheiro estrangeiro, o Dr. Chagas. O que tem o Dr. Chagas? Bom, estão convencidos que é ele, senhor. Ele foi visto entrando em sua casa 1 hora antes do amanhecer. Eu acho que o inspetor Jones o está interrogando. Dizem que logo será preso. Sim, obrigado, inspetor. De nada. Era o Sr. Holmes. Obrigado, senhor. De nada. Tragam ele pra fora! Com licença. Eu sou o Holmes, eu quero ver o inspetor Jones. Tragam ele pra fora! Vamos! Não pode. Pela última vez, fale, homem. Onde você estava? Você prefere Holmes? Quem o deixou entrar? Jones, eu preciso falar com você. Não há o que conversar.
Agradeci ao Dr. Watson por me contar a sua descoberta na Capela das Crianças, mas acho que já tem um homem que a escreveu. Assim não preciso mais de ajuda. Agora, por favor, feche a porta quando sair. Como uma troca de favores, eu posso perguntar como foi que você chegou às suas suposições? Suposições? Não. Fatos. Em ordem de descobertas. Fato 1. A sua antiga e acirrada disputa com o irmão Marstoke lhe deu motivo. Inconclusivo. Fato 2. Ele foi visto saindo de casa um pouco antes da morte do irmão John e não voltou antes do amanhecer. Então o crime não levou a noite toda? Não. Mas fato 3. Ele se recusa a dizer onde estava o tempo todo e não tem ninguém como álibi. Ele tem alguém. Quem? Eu. Estava bem aqui com ele. Falando sobre vampiros. Uma variedade de morcegos, é claro. Não humanoides. Está tentando me enganar, Holmes? Claro que não. O trabalhador disse que afugentou o assassino exatamente às 9h15, correto? Está correto. E eu ainda estava aqui logo depois que o relógio bateu 9 horas. Depois eu o vi sair e ir em direção ao norte para a estrada de Whitechapel, uns 2 ou 3 minutos depois, na direção oposta da rua de Meter. E nenhum homem poderia voltar e cobrir essa distância em 10 minutos. A menos, é claro, se acha que ele pode voar. Está ouvindo isso lá fora, Holmes? Eu não acredito nessa história de vampiros e tudo mais. Eu até acho que se levarmos o Dr. Chagas até o sol, ele vai virar pó. Mas eu pretendo pôr um fim em toda essa histeria antes que saia de controle. Então prende um homem inocente. Fato 4. As luvas que estava usando. Veja as manchas de sangue na mão direita. Vamos esperar para ver o que a análise nos diz e então talvez então enviemos alguém para sincronizar todos os relógios da nação. Sargento! Sargento, rápido! O que está acontecendo aqui? Vocês dois pelo meio. Você dê a volta pela outra rua. Sargento, venha comigo. Para trás! Para trás! Para trás! Para trás! Se perdemos o controle, Holmes, eu mando enforcá-lo. Ele o acha responsável. Eu me acho responsável. Pelo menos serei se houver mais mortes como consequência. E está convencido de que o Dr. Chagas é o nosso homem? Não. Mas também não estou convencido que não é. Mas isso não fará diferença se a Turbo o encontrar. Holmes não pode se torturar com algo que não pode controlar. Faça como sempre fez. Siga o rastro. Siga através da lógica. E como sempre, irá ter resultados. Você está certo, é claro, meu amigo. Mas aquela história de eu deixar a mente aberta para a possibilidade do sobrenatural. Deixar a mente aberta para uma possibilidade não significa ignorar as outras, especialmente as lógicas. Está certo de novo, Dr. Watson. Vamos andar. Muito bem. Para onde? Ver o irmão Marstoke. Conseguiu os resultados do Instituto de Hematologia? Definitivamente não é sangue humano. Como eu pensei. Deve ser sangue de morcego. O que o legista concluiu, Dr. Watson? Ataque cardíaco. Parece que ele estava totalmente amedrontado. Da mesma forma que os outros. Watson, o que você acha disso? 2 incisões circulares, meia polegada de diâmetro e estão a 1 polegada de distância. E daí? Curioso, seja lá o que mordeu o irmão John, ele perdeu a mandíbula inferior. Mas o que isso quer dizer? Não há sinais de escoriações dos dentes inferiores no lugar onde ele foi mordido. Ou o criminoso perdeu a mandíbula inferior, ou os ferimentos foram feitos de outra forma. É possível que o que o atacou tivesse dentes afiados o bastante para furar a pele sem mordê-la? É possível.
Mas não é a ordem natural das coisas que qualquer criatura ataque desse modo. Eu não estava me referindo à ordem natural das coisas. Vamos continuar divididos nesse assunto, irmão Marstoke, pelo menos por enquanto. E agora, se ela estiver acordada, eu acho que está na hora de conversarmos com a irmã Ellen. É claro. Me perdoem se eu não lhes fizer companhia. Eu tenho que fazer minhas orações. Talvez os senhores ainda encontrem o inspetor Jones. Ele ainda está lá. Chegou aqui um pouco antes dos senhores. Certo. Obrigado. Já lhe ocorreu, Watson, que o irmão Marstoke parece insistir muito em seu temor pelo sobrenatural? Acho que não. Acho que ele quer que fique com a mente aberta. Eu vou ficar. Por isso que há muito tempo eu comecei a brincar com esse pensamento. Ele não protesta muito. Acha que é possível que ele esteja envolvido nisso? Meus estudos sobre a mente criminosa me ensinaram que quanto mais a mente for violentamente torcida, mais torcerá violentamente a lógica. E qual razão ele teria? Isso ainda será descoberto. Irmã? Vigilante como sempre. Sim, muito. Não é o granuloso. Não é o marrom. É o branco cristal brilhante. Você entendeu? Sim, senhor. O que foi que eu disse? Não é o granuloso, não é o marrom, é o branco cristal. Certo, certo. Bom, então agora vá. Olá! O que temos aqui? Visitas? Bom dia, irmão Abel. Podemos entrar? Sim, sim. Entrem, entrem. Eles querem conversar comigo, Hector. Agora vá. Senhor. Espero que esteja se sentindo melhor hoje. Obrigado. O quê? Melhor. Sim, muito melhor, muito melhor. Ótimo. Então, talvez não se importe se fizermos algumas perguntas sobre o susto de ontem à noite. Um susto? Sim, sim. Um terrível susto. Um terrível susto. Eu vou pintar a Torre do Sino, sabe? Sim, eu vi que está trabalhando no modelo novo, o mosteiro, não é? Não, é de São Justiniano. Sim, claro que é. Também é muito bom. Sim, é de São Justiniano. E eu estou pintando a Torre do Sino. Bem, temos que ir andando, irmão Abel. Boa noite. Boa noite. Então... Boa noite. Ora, boa noite, inspetor. Estou contente que ainda sorri, Sr. Holmes. Mas se fosse você, estaria preocupado. Mas já que está aqui, poderia tentar rezar para que encontremos Chagas antes que ele mate de novo. Muito obrigado pelo conselho, mas rezar é uma coisa que não é da minha especialidade. Como não? Não é difícil. Só é preciso um pouco de humildade. Mas também, não é muito bom nisso também, não é? Sei que está aqui como convidado do irmão Marstoke, mas entenda que está limitado a interferir somente aqui no mosteiro. Ficarei de olho em você, Holmes. Bem... Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós... E a voz, pode descrevê-la? Foi só um sussurro. Um sussurro masculino profundo e grave.
O inspetor Jones parece convencido que era o Dr. Chagas alterando a sua voz. E o que a irmã acha? Pode ter sido, mas era irreconhecível para mim. Então, podia ser o próprio inspetor Jones ou até eu, se for assim. Exatamente. E quanto à acusação do assassino? Como acha que pode ter pecado contra ele? Com certeza o irmão Marstoke deu aos cavaleiros todos os detalhes. É suficiente dizer que eu e o irmão John apoiamos suas decisões sobre os morcegos. Desculpe minha indelicadeza, irmã, mas o Dr. Watson não estava se referindo a pecados hipotéticos contra deuses ou demônios. Há alguma possibilidade da irmã ou alguém ter ofendido gravemente outra pessoa de dentro da ordem ou não? Presumo que o senhor não admite a possibilidade de intromissões diabólicas em assuntos humanos, Sr. Holmes. Isso não responde à pergunta, irmã. Não consigo pensar em outra ofensa, tanto para deuses ou para os humanos, que possamos ser responsáveis. Só mais uma coisa, e então a deixaremos descansar. Eu quero que pense no exato momento em que a porta se abre e o agressor é surpreendido, antes do trabalhador gritar. Ouviu alguma coisa? Como o quê? Bom, eu não quero sugestioná-la, irmã. Mas, por favor, tente se lembrar. Pense. Eu ouvi um gemido agudo e mais nada. Tente de novo. Não, nada. De novo. Não, nada. Espere. Tinha alguma coisa. Um som agudo e baixo, como alguma coisa arranhando. Excelente. Bem, obrigado, irmã. Nós não vamos mais perturbá-la. Oh, Sr. Holmes, tem mais uma coisa que eu me lembrei. Sim? Não é muito, mas tinha um leve odor quando a coisa chegou perto de mim. Um cheiro muito forte de óleo. Ótimo. Muito bom. Bem, obrigado de novo, irmã. O que foi aquilo? Estava meramente confirmando uma dedução. Que era? Ainda não, meu amigo. Não vamos ficar tentados a fazer teorias antes de termos todas as evidências. As reações da irmã Ellie, no entanto, induziu uma linha de interrogatório. Algo que você mesmo observou na reunião dos membros. Ah, sim. O irmão Calder. Suspeito que embaixo da superfície calma de São Justiniano corre água turbulenta. Exatamente. Vamos ver a profundidade dela. Vamos. Sr. Holmes, sem dúvida, o senhor é surpreendente. E quando eu fiz uma pergunta parecida para a irmã ela, e ela teve uma reação nervosa muito peculiar. E os reflexos não mentem, irmão. E o que a reação dela implicou? Uma conspiração de um desentendimento penoso que nos impeliu a matar um ao outro? Sem dúvida, isso é assunto para uma ficção barata. É assunto para o noticiário. Irmão Marstoke, eu entendo que um código de lealdade o reprima, mas se há qualquer conflito interno aqui... Sr. Holmes, nossa ordem encoraja o debate acirrado, mas não acredito que qualquer de nossas diferenças tenha algo a ver com este assunto. Principalmente porque nos esforçamos para ser altruístas. Permita-me ser atrevido. A reação do irmão Calder na reunião de ontem à noite não foi muito altruísta. A reação do irmão Calder não foi sinal de inimizade, foi de medo. Quem pode culpá-lo por ter medo? Então, eu suponho que não tenha nenhuma objeção se eu falar com ele. Nenhuma, mas ele não está aqui.
Ele me falou antes de sair na noite passada que tinha resolvido passar o fim de semana com sua irmã em Bloomsbury. Mas alguém sabe do paradeiro dele? Ninguém. E da irmã? O senhor sabe o endereço? De Madame Karavsky? Blenheim Road, eu acho. Sim, bem. Obrigado, irmão Marstoke. Boa noite. Madame Karavsky. Bem, Holmes, você tem que admitir que este caso tem suas tendências bizarras. Tem mesmo. E agora, com o pretexto de conversar com Madame Karavsky, eu vou falar com o irmão dela. Sozinho? Sim, temos agora que nos revezar na vigília noturna. Eu espero que não se importe de ficar hoje à noite. Claro que não. Primeiro, eu quero que passe no escritório do Departamento de Transportes de Londres. Departamento de Transportes para quê? Lembra na noite passada, quando eu fiquei parado olhando? Meu irmão me contou sobre o problema no mosteiro e me trouxe alguns objetos para ver se o ajudo. Quando pus as mãos nele, tive algumas sensações. É mesmo? Como que? Isso, por exemplo, ele é do irmão Sinclair. Eu apenas passei a mão sobre ele e imediatamente soube que ele era um homem de personalidade muito nervosa e descuidada. É verdade, Sr. Holmes. Ela nunca o viu antes. Mesmo assim, ela imediatamente identificou suas características mais marcantes. Mais marcantes, sim. Mesmo sem o benefício do sexto sentido, eu posso ver que o relógio desgastado indica que o dono costumava mexer nele com frequência, torcendo compulsivamente em seu nervosismo. E o vidro está quebrado e o relógio tem algumas marcas indicando que sempre caía de suas mãos trêmulas. Não quero ficar de joguinhos com o senhor, Sr. Holmes. Nem eu com a senhora. Vamos dizer que chegamos às mesmas conclusões por meios diferentes. Mas, irmão Calder, eu preciso lhe perguntar sobre seu relacionamento com o irmão Marston. Não faço segredos da minha oposição a ele. E você ainda o acha responsável pela maldição, não é? Ninguém convida o diabo para entrar, Sr. Holmes, e esperar que depois ele saia calmamente. Mesmo assim, irmão Marstoke insiste em forrar as paredes com aqueles artefatos diabólicos primitivos. É uma afronta que ofenderia qualquer cristão. Devo supor que você o acha um líder inadequado. Era assim na Guiana? Irmão Marstoke não é dedicado como missionário, mas só eu me opunha a ele até irmão Abel chegar da Inglaterra. Como tudo seria diferente se ele não fosse infectado pela doença? Como seria se tudo fosse diferente? Irmão Abel foi insultado pelos sacrilégios que o irmão Marstoke permitiu que continuassem. Foi ele que apontou os morcegos como a fonte da praga e insistiu que eles fossem erradicados. Foi o irmão Abel que quis os morcegos destruídos, não o irmão Marstoke? Isso mesmo. Porém, Marstoke não o ouviu. Ao invés disso, ele aliou-se ao discípulo do diabo e não fez nada até o irmão Abel ser infectado. Discípulos do diabo quer dizer do Dr. Chagas. É isso. Que tipo de homem viveria com morcegos e os chamariam de crianças? Eu não estou entendendo se o irmão Marstoke aliou-se ao diabo. Por que razão agora ele e seus seguidores estão sendo atacados exatamente por isso? Ninguém engana o diabo, Sr. Holmes, e ninguém negocia com ele. Bem, obrigado por me atender. Eu lhe garanto que vou descobrir esse diabo antes que ele mate de novo. Fique bem alerta, irmão Calder. Madame, agora eu devo me retirar. Espere, Sr. Holmes. Tive uma sensação muito peculiar. Como um raio. Vi uma igreja. Acho que a igreja ainda pode ser sua salvação, Sr. Holmes. Milagres acontecem. Madame. Bem, nós nos sentimos mais seguros quando está aqui, Dr. Watson. Devo providenciar-lhe uma cama? Não, obrigado. Não será necessário. Bom, então, se precisar de alguma coisa, não hesite em me chamar. Obrigado. Tem uma coisa.
Quando os irmãos ou irmãs saem à noite, como é que eles voltam? Eles tocam o sino e a senhora de la Rosa abre para eles. Mas ninguém vai tocar esta noite. Todos estão aqui. Boa noite, Dr. Watson. Boa noite. Até mais tempo. Aqui, você. Feliz Natal. Aqui está, senhor. Deliciosas campanhas. Senhor! Minha nossa, o senhor escapou da morte por um triz. O senhor está bem? Sim, estou bem, obrigado. Me procure depois. Obrigado, senhor. Isso não acontece todos os dias, minha querida. É claro que não. O senhor pode pedir para os netinhos passarem. Eu tenho uma lembrancinha para cada um. Como vai? Eles estão cuidado. Boas festas. Bom, o senhor poderia passar em casa para tomar uma taça de... Teatro Taft. Desculpe, madame. Desculpe. Você aí, pare! Boa noite, Dr. Watson. Irmão Calder. Pensei que fosse ficar com a sua irmã. Era o que pretendia, mas resolvi voltar antes para o funeral do irmão John. E também tem o costume de passar pela cripta? A cripta? Eu entrei, como sempre, pela porta da frente. Mas eu não ouvi o sino. Não precisei tocá-lo. Hector estava lá fora tomando um ar. Ele não conseguia dormir. E onde ele está agora? Acho que o ar resolveu o problema, porque ele foi para a cama, como eu pretendo ir. Boa noite, Dr. Watson. Pois recebida a graça da misericórdia de Deus Todo-Poderoso
receba a alma de nosso querido irmão junto a si. Entregamos o corpo dele à terra. Terra para terra. Cinzas para cinzas. Espero que confirme a história. Sempre inclinado a mentir para ele. Acha que foi o irmão Colvin? Alguém poderia criar um caso contra ele e convencer os outros também. Nosso Senhor Jesus Cristo, que tornará nosso corpo mortal na semelhança do seu corpo glorioso. Segundo o trabalho do Supremo, em que ele é capaz de subjugar todas as coisas para si. Ó Deus misericordioso, Pai de nosso Senhor Por favor, Jesus Cristo, Senhor. que ressuscitou Preciso e lhe é a falar luz. depois. Quem nele acreditar, viverá através da morte. Depois do funeral, afaste-se com o irmão por Baston, ele está bem, viver amigo? e E acreditar, procure descobrir como não De La Rosa foi morrerá contratada. eternamente. Está certo. Ele nos ensinou também. Já lhe disse quem é o responsável, senhor. E mesmo assim fica olhando com suspeitas para o meu filho. Até encerrar o caso, senhora, tenho o hábito de olhar para todos com suspeita. Ele é apenas uma criança ingênua. Talvez. Mas, como confirmou o Dr. Watson, assassinato não é exclusividade de gênios adultos. Qualquer um pode fazer. É verdade. E qual seria a razão? Os monges sempre foram generosos conosco. E o que acha que induziu a essa generosidade? Caridade cristã ou culpa, talvez? Eu não sei o que quer dizer, senhor. Sabe, sim. O irmão Marstock foi muito franco comigo sobre como conseguir um emprego. Vocês não ficaram sem dinheiro e sem sustento depois que o pai e os irmãos de Hector foram levados pela doença? E Hector não foi mordido, mas miraculosamente sobreviveu? Certamente essas perdas trágicas deixaram a senhora e seu filho bravos, senhora. E se acreditam que os morcegos são responsáveis pela doença, então sem dúvida essa raiva se estendeu aos que permitiram que eles sobrevivessem. Começo a descobrir o fio da meada, mas ainda preciso de uma constatação. Bom dia, irmão Abel. Cavalheiros, entrem. Estou tomando chá. É chá que o Hector me trouxe. Estou acabando de pintar. Pintar. Vejo que já está acabando. Quase acabando. Quase acabando. São Justiniano, não é? É isso mesmo. Tem razão. Muito bem. Continue o seu trabalho. Bom dia. Ah, sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui. Sim, irmão John e eu sempre saímos juntos. E havia alguma pessoa que visitavam regularmente? É claro. E desde que voltou da Guiana, não teve a impressão de estarem sendo seguidos? Seguidos? É. Está dizendo por alguém do mosteiro? Sim. Não. Pelo menos não que eu tenha visto. Irmão John nunca mencionou qualquer suspeita. E quanto ao Hector? Alguma vez encontrou com ele em suas saídas à noite? Hector? Sim. Irmão John falou que o viu 1 ou 2 vezes, mas ele sempre estava trabalhando. Sim, é claro, irmã. E se não se importa, eu gostaria de fazer um pequeno experimento. Como pode ver, as pedras do quebra-cabeça estão quase no lugar, meu amigo. E eu tenho uma ideia como achar o homem que pode nos fornecer a peça que vai ver o Dr. Chagas. Sim, e você... Bom dia, senhor. Olá. Bom dia. E você vai direto para a loja do Sr. Heward Parker na rua Pudding. Heward Parker.
Sr. Holmes, eu o estava esperando. Miotes. O morcego orelha de rato, acredito. Após o nosso primeiro encontro, eu passei a noite me intoxicando com tabaco e lendo a obra do professor Litinsky, Morcegos do Mundo Antigo. Um livro criativo. E o que mais o senhor aprendeu? Os tristes fatos da decadência. Uma das maiores espécimes do norte da Europa e uma das mais raras. Talvez pela contaminação de seu habitat e pela preservação da madeira que é utilizada em construções. Ah, se todos demonstrassem tanto interesse, Sr. Holmes. Mas eles têm novos amigos. E ele não é conhecido por sua utilidade. Que tristeza, não é mesmo? É verdade. Então compreende por que eles precisam da minha proteção. E também sabe que a sua descoberta deve ficar em segredo a qualquer custo, senão eles serão destruídos. Por isso, o seu silêncio e a falta de um álibi quando foi interrogado pela polícia. É. Mas infelizmente seus dias aqui estão contados. Este velho prédio logo será derrubado para dar espaço ao futuro. Mas o futuro parece não ter lugar para eles. É um homem nobre, Dr. Chagas. E gostaria de poder ajudar na sua missão, mas não posso. No entanto, eu posso limpar o seu nome. Preciso apenas da verdade sobre o seu desentendimento com o irmão Marston. A verdade? A simples verdade é que... Prendam-no! Eu o avisei, eu o avisei. Não, Jones, me escute. Eu posso provar que pegou o homem errado se esperar só esta noite. Chega de acordos. Levem-no embora. Amostra de sangue. Não é sangue humano, não é? Não é? Então sentiu que tinha alguém atrás do senhor? Sim. Vamos chegar ao fundo disso. E sem mais nenhuma perda de vida, eu garanto. Queria poder estar tão confiante, Dr. Watson. Uma mensagem urgente para o senhor. Obrigado. Ethel Holmes. Caros irmãos e irmãs, recebi uma notícia alarmante do Sr. Holmes. Parece que ele foi preso. Assim, não poderá mais ajudá-los em sua aflição. O mais importante é que ele declara que, ao contrário de tudo em que acredita, ele se convenceu de que alguma presença demoníaca está tentando nos destruir. Por essa razão, eu decidi que a única atitude segura a se tomar é eu deixar São Justiniano. Não, irmão, Irmãos, fui eu quem trouxe esta maldição até vocês. Por isso eu peço perdão. E passarei a noite em oração. Assim, quando eu partir pela manhã, esse demônio irá comigo e deixará vocês em paz. Que Deus esteja com vocês. Oh, meu Deus, não podemos deixá-lo ir. Irmão? Está desafiando o destino, vindo aqui sozinho. Tenho que orar antes de partir, irmão Calder. Volte para dentro e fique em segurança.
Deixe para ele que ainda não pecou jogar a primeira pedra. Irmão. Meu Deus, está acontecendo de novo. Cuidado! Deus! Vamos lá, depressa. Você está bem, Holmes? Sim, eu estou. Essa foi boa. Vamos, ajudem ele. Você está bem? Mas o que será que foi aquilo? Não foi um tremor de terra. Aqui está o seu grande vampiro, cavaleiros. Irmão Abel, quem diria? E aqui estão suas presas. Um simples ancinho com a haste do meio arrancada. Cachimbo novo? Sim. Eu perdi o meu favorito num pequeno acidente outro dia. Ah, que pena. Mas se não era um terremoto, o que era, Sr. Holmes? Um afundamento. Poderia, por favor, explicar, Dr. Watts? Sim, é claro. Muito bem. Sabendo que o Departamento de Transportes de Londres tem expandido as linhas subterrâneas de Whitechapel, fui ao escritório deles perguntar sobre a direção da linha e, bem, como o Sr. Holmes deduziu, o túnel passa sob a igreja, o que enfraqueceu as fundações, causando estremecimentos. Santo Deus, e tem perigo de desmoronar? Esperamos que não. Mas as obras pararam e o departamento nos assegurou que seus engenheiros irão desenvolver um método para reforçar a estrutura. Louvado seja o Senhor, ao menos por sua precisão. Certamente salvou a sua vida, Sr. Holmes. De fato, irmão Marstoke, o senhor age de formas estranhas. Esse foi um evento muito notável. Foi realmente notável, já que foi o segundo evento do gênero em questão de horas. E o primeiro? O primeiro foi o Inspetor Jones mudar de opinião e concordar com o meu plano. Não é fácil para um homem orgulhoso admitir que está errado. Pela primeira vez em nosso longo e antagônico relacionamento, o Inspetor Jones subitamente aceitou o meu ponto de vista, e isso é quase um milagre. E o que causou esta súbita mudança? Dr. Chagas, talvez possa explicar sobre as luvas. Claro. O sangue nas minhas luvas convenceu o Inspetor Jones que ele tinha o homem certo. Temendo não haver justiça e presenteado com uma oportunidade inesperada, eu acabei fugindo. Felizmente, enquanto isso, o Sr. Holmes fez uma importante descoberta. Antes do Inspetor Jones chegar, eu tinha acabado de preparar um espécime. O Sr. Holmes viu o espécime e então chegou à lógica conclusão de que o sangue era de morcego. Mas, de todas as pessoas, por que o senhor suspeitou do irmão Abel? Por causa da sua saúde e do ataque que, com inteligência, fingiu, inicialmente eu rejeitei como suspeito. Mas então o vi tomando o seu chá. Chá? Eu não vejo a ligação. Na hora em que vi a mensagem na Capela das Crianças, uma coisa imediatamente tornou-se aparente. A escrita inclinava-se um pouco para a esquerda, sugerindo que o escritor era canhoto. No dia seguinte, percebi que não só o irmão Abel segurava a xícara com a mão esquerda, mas ainda tinha uma mancha de tinta na mão, indicando que ele também escrevia com a mão esquerda. E então o irmão Abel logo tornou-se meu primeiro suspeito.
Outras observações logo confirmariam minhas suspeitas. Quando o agressor da irmã Ellen chegou perto dela, ela sentiu um cheiro forte de óleo e então fizemos uma visitinha planejada. Enquanto isso, conspiramos pegar uma pequena amostra das tintas a óleo que o irmão Abel usava em seus modelos. Irmã Ellen mais tarde confirmou que era o mesmo odor. Ao mesmo tempo, notei em cima da sua mesa uma nota da loja de construção na rua Padding. Mostrava uma solução para o meu terrível dilema. Continue o seu trabalho. Para entrar e sair livremente pela porta do corredor, o irmão Abel precisaria de uma chave, mas como ele a conseguiu? Eu notei que a irmã Margaret tinha o hábito de usar sua chave num cordão em sua cintura. Seria muito fácil retirá-la enquanto ela dormia e... então duplicá-la. Ah, por isso a minha visita ao chaveiro da rua Pudding. Precisamente. Entre os vários itens listados na nota havia massa. Depois, então, me ocorreu que irmão Abel simplesmente tinha feito um molde e instruído Hector para fazer a duplicata em sua próxima saída para buscar mantimentos. Isso explica tudo menos uma coisa, Sr. Holmes. Como descobriu a técnica que ele usou para imitar a mordida do vampiro? Eu não sabia com certeza a técnica que ele utilizava, mas minha visita à cena do crime me forneceu uma possibilidade. Eu não entendo muito sobre essas coisas. Reparei na parede 2 marcas recentes e feitas por algo afiado, possivelmente metálico. Irmã Ellen mais tarde confirmou ter ouvido um som metálico quando seu agressor se assustou. Eu deduzi, portanto, que ou ele portava ou atava um objeto à sua mão que poderia facilmente simular uma mordida de vampiro. No dia seguinte, no funeral, eu vi um jardineiro com um instrumento similar. Confirmou minhas suspeitas. E caso encerrado, cavalheiros, o vampiro de Whitechapel foi agora descansar. Bom, Sr. Holmes, eu espero que não pense que eu intencionalmente o desorientei sobre minha desavença com o irmão Abel. O irmão me contou o que achava pertinente, mas eu sabia que o Dr. Chagas poderia me dar o elo perdido. Talvez pudesse repetir, já que o Dr. Watson não estava presente. Como queira. O irmão Marstoke lhe disse que tínhamos discutido sobre a decisão em erradicar os morcegos, mas irmão Calder disse que foi o irmão Abel que tinha discutido sobre a destruição. Uma contradição completa. Mas tudo era verdade. Foi só depois que o irmão Abel foi infectado pela doença que o irmão Marstoke mudou de ideia e então tivemos o nosso confronto. E aí que estava o ponto da questão. O irmão Abel já estava ofendido por causa de suas atitudes liberais e pelo ciúme da sua liderança e apoio, não estava? Ele estava, sim. E quando ele se foi, finalmente infectado pela terrível doença, ele se tornou um homem amargo e alquebrado com uma vontade incontrolável de vingança. Tão feroz e abundante era o seu ódio que fingindo loucura e incapacidade, ele esperou por 1 ano pelo seu retorno. E oportunidade para ter sua vingança. Mas por que não me contou de seu conflito com ele? A culpa tem um efeito de contenção incrível na língua, Sr. Holmes. Bom, eu agradeço muito pelo seu esforço, Sr. Holmes. Parto um homem aflito, porém mais sábio. Assim é a vida, irmão Marstoke. Uma série de lições com o melhor no final. Eu também gostaria de agradecê-lo pelo seu esforço em meu favor, Sr. Holmes. Foi um prazer. E boa sorte na sua luta. Cavalheiros? Dr. Watson. Passar bem. Uma série de lições com o melhor no final. Essa foi muito boa, Holmes. Muito boa mesmo. Mas diga-me, você aprendeu alguma lição neste caso? A percepção de forças além do reino dos sentidos, talvez? Eu começo a suspeitar que você foi contratado pela previsível Madame Karavsky, meu erudito amigo. Não, estou simplesmente curioso para saber se agora você reflete sobre essas coisas. Você admitiu que a precisão de afundamento foi notável. Notável sim, mas prova de intervenção divina? Ainda acho que não. E quanto à previsão de Madame Karavsky, que você seria salvo pela igreja? Todo clérigo que encontro costuma me dizer a mesma coisa. Sim, senhora Hudson, entre. Um comerciante deixou isto aqui para o senhor. Disse que salvou sua vida outro dia e o seu cachimbo também. Meu cachimbo? Mas que bom, amigo. Por favor, faça-o entrar. Eu não posso, senhor. Ele já se foi.
Oh, céus. Ele deixou um endereço, o nome, qualquer outra forma de contato? Ele disse que o seu nome é Igreja, senhor. Reginaldo Igreja. Vamos lá, garotão. Está perto. O Vampiro de Whitechapel. Versão Marshmallow, São Paulo. Jesus Cristo, tu me Irmão, você pecou. Teatro, advogado. Vamos ver. Falando sozinho de novo, Watson. Sim, estou. Desculpe. É uma charada da Sociedade de Filologia com dicas criptográficas. É preciso descobrir a palavra. Eu ganhei da última vez. É mesmo. E com que dicas está se remoendo? Bem, aqui diz teatro e advogado. É preciso achar a palavra que serve para as duas. Representação. Como é? Representação. Ele se refere ao teatro que pode ser desmembrada na frase representa a ação. Portanto, um advogado.
Holmes, devo dizer, você não para de me surpreender. Bobagem. Oh, não, é verdade. Eu sempre achei você um verdadeiro gênio. Não. Eu não estou contradizendo você, Watson. Estou simplesmente comentando esta notícia. A famosa espiritualista Madame Karavsky dará uma demonstração de sua habilidade de se comunicar com o espírito de pessoas que já partiram. Já ouviu tamanha bobagem? E a mulher ainda atrai um monte de gente que paga onde quer que ela apareça. Ora, isso não é surpreendente. Sabe, todos nós não queremos obter uma prova de vida após a morte. Não me inclua nessa história, o grande desconhecido. Eu posso lhe assegurar que não há mais nada além do aqui e agora. Pois eu não estou totalmente convencido disso. O quê? Como pode? Um homem da ciência. É possível se acreditar em todo esse disparate? Tenha cuidado, Holmes. Essa arrogância pode vir a assombrá-lo. Eu não tenho medo de ofender aos deuses, Dr. Watson, pois eu sei que não há deuses para ofender. Entre, Sr. Hudson. Isso acabou de chegar para o senhor. O mensageiro disse que veio do mosteiro de Whitechapel, onde encontraram um monge morto semana passada. Estão falando que foi trabalho de um vampiro. O pessoal lá do leste está muito nervoso. Quem não estaria com um vampiro à solta? Bem, então eles não deviam ter medo por isso. Um vampiro é uma impossibilidade científica. Se o monge foi assassinado, foi pelas mãos dos vivos, não dos mortos. Obrigado, Sr. Hudson. Há coisas que a ciência não pode explicar, senhor. Certamente há, Sr. Hudson, certamente há. Seja como quiser, senhor. Então, o que diz? É do irmão Marstoke. Ele pede que, em nome de Deus, eu ajude a resolver o que ele chama assunto misterioso e obscuro. Ora, você não espera que eu acredite que há qualquer ligação entre a minha recente rejeição de todas as coisas sobrenaturais e a chegada desta carta? Não se deve apontar o dedo para o nariz dos deuses, Holmes. Bobagem. Isso é simplesmente coincidência. É mesmo. Lembro de uma ocasião recente em que me falou que não acredita em coincidências. Bem... É uma amostra do panteão sul-americano de deuses e demônios. Não é o tipo de coleção que as pessoas esperam ver dentro de um mosteiro. Até ouso dizer que algumas achariam isso um sacrilégio. Certamente, Dr. Watson, mas eu não sou um dos que consideram a nossa a única verdadeira religião. Deus se manifesta de várias formas. E o diabo também. Sem dúvida, o senhor é um cético em tais crenças, Sr. Holmes. Eu devo confessar que sou do tipo agnóstico para tais assuntos, irmão Marstoke. É claro. Mas se aceitar a tarefa que lhe dei, acho que seu sistema de convicções pode ficar muito abalado. Eu consegui a escultura que está examinando enquanto estava em nossa missão na Guiana. Ela representa o Desmodo. De acordo com os nativos da região, Desmodo é um demônio terrível que costuma se apresentar como um vampiro gigante. A crença nele se expandiu nos últimos anos devido ao aumento das mortes atribuídas a ele. E como exatamente acham que as vítimas morreram? Horrivelmente. E devagar. Desfigurados por convulsões de dor e de pavor. Se bem me lembro, a raiva está aumentando nas Américas. Essa era a nossa tarefa. E devido ao grande número de morcegos vampiros na região, parecia lógico ligar as duas coisas. Presumo que não tinham acesso ao soro antirrábico desenvolvido pelo Monsieur Pasteur. Não tínhamos. Estávamos à mercê da doença até a chegada do irmão Abel. Ele fez um estudo sobre doenças tropicais e suas prevenções. Com ele aprendemos uma nova técnica. Cobrindo um morcego com toxinas? Precisamente. O senhor conhece essa técnica, Sr. Holmes?
Eu presumo que os morcegos sejam criaturas sociais que passam grande parte do tempo em limpeza mútua. Portanto, qualquer morcego coberto de veneno será lambido pelos outros membros da colônia e assim serão mortos. Correto. Infelizmente, a teoria e a prática nem sempre coincidem. Nossos esforços mataram os morcegos, mas não foram eficientes em evitar que a doença se espalhasse. E as mortes rituais começaram. O primeiro a morrer foi o irmão Lee. Ele foi encontrado na capela pela governanta da missão, Senhora de la Rosa. Ele estava caído ao pé do altar com um enorme vampiro em cima dele. Quando voou, ela notou que o vampiro tinha se alimentado por 2 ferimentos abertos no pescoço dele. Na parede, uma mensagem aterrorizante foi escrita com sangue. Dizia: do inferno, como você pecou contra mim, a minha vingança foi executada. O seu sangue em troca do meu sangue. Aterrorizante, certamente, mas minhas suspeitas ainda recaem sobre mãos humanas. É compreensível. Mas eu já vi muitas obras do demônio para não acreditar nele. 2 noites depois, outro ataque. Comentários sobre esses horríveis eventos espalharam o terror na região. Estávamos numa reunião, tentando acalmar os ânimos, quando o filho da Senhora de la Rosa, Hector, chegou. Ele estava na enfermaria visitando o irmão Abel, que estava tendo uma recuperação notável da doença. O que ele viu o deixou chocado. No chão, entre as camas, ele viu a silhueta de um grande morcego agachado perto do corpo de um homem. Quando a criatura virou-se e olhou para ele, ele viu... O que ele viu exatamente? Ele disse que viu o rosto de Desmodo. Tão claro quanto estamos vendo agora. E o irmão Abel foi morto da mesma forma que o irmão Lee, eu suponho. O irmão Abel estava doente e dormindo. Era o irmão Thomas que estava cuidando dele. Não é preciso dizer que depois disso as pessoas fugiram. 2 dias depois, fechamos a missão. Os outros membros voltaram para casa e trouxeram a Senhora de la Rosa e seu filho com eles. Eu fui numa peregrinação e rezei para que o pesadelo acabasse. E assim eu pensei, até o meu retorno à Inglaterra mês passado. Numa noite, logo depois da minha chegada, acordei e vi um grande morcego pendurado no espelho acima do lavatório. No espelho, escrito com sangue, tinha outra mensagem. Dizia: o peregrino voltou. A minha hora é chegada. Então a solução é simples. Se sua ausência é a garantia da segurança dos outros, deve ir embora. Os outros membros não acreditam nisso. Eles acreditam que com a oração podemos vencer esse demônio. Depois da semana passada, já não tenho certeza. Eu estava na casa de um amigo, o Dr. Chagas, e a Senhora de la Rosa me trouxe uma mensagem do irmão Sinclair pedindo que corresse para o mosteiro. Mas quando cheguei aqui, nós o encontramos morto perto do altar, da mesma forma que os outros 2. Acredita mesmo que uma entidade sobrenatural seja a causa desses assassinatos? Eu sou um homem de Deus. Não me amedronto facilmente. Mas foi por isso que eu chamei, Sr. Holmes. E como ter sucesso onde suas preces falharam? Se há mão humana neste assunto, o senhor é o homem para descobrir. E a Scotland Yard? Presumo que contou a eles o que nos contou. O inspetor Jones acha que meu cérebro acabou mofando depois de tantos anos na selva. O relatório do legista sobre o irmão Sinclair acabou confirmando suas suspeitas. Lembro de ter lido no Times que a causa de sua morte foi um forte ataque do coração, mas o que o inspetor Jones falou das marcas no pescoço? Ele acredita que elas foram causadas quando o irmão Sinclair caiu em cima de seu crucifixo. Uma teoria plausível, mas errada, eu lhes asseguro. Existem forças que estão acima da nossa compreensão. E algumas são
certamente demoníacas. Após a ceia, o irmão Sinclair voltou ao trabalho na imagem do nascimento na Capela das Crianças. Eu estava no refeitório quando ele, de repente, entrou e me pediu para ir procurar o irmão Marstokes. Foi só isso? Simplesmente pediu que trouxesse o irmão Marstokes da casa do Dr. Chagas? Sim, senhor. Só isso. As portas da frente são trancadas à noite? Sim, senhor. São apenas destrancadas nos fins de semana para as cerimônias. E essa é a única entrada, além da porta que acabamos de passar? Oh, não, senhor. Tem também uma porta da cripta para o cemitério, mas está sempre fechada. Bem, obrigado, senhora. Nós acharemos o caminho de volta. A propósito, eu não pude deixar de notar sua reação um minuto atrás quando mencionei o nome do Dr. Chagas. O que foi, senhora? Por que a menção desse nome a deixa com medo? Ninguém deve brigar com um vampiro. Foi ele que trouxe a maldição para esta igreja. Foi ele que... De novo, não. O que será que foi isso? Um tremor de terra, talvez. Mas ela pareceu mostrar que já aconteceu antes. E quanto à reação dela com o Dr. Chagas? Estranha, não? Ela se referiu a ele como um vampiro, isso lhe diz alguma coisa? Além de lembrar foneticamente a palavra vampiro, não. Em algumas culturas europeias, o vampiro é conhecido como o filho de um vampiro com uma mulher. Eu estou surpreso que seja tão entendido nas histórias sobre vampiros. Eu li um pouco, sabe? Como Monsieur Voltaire, eu não acredito em vampiros, mas tenho medo deles. Holmes, o que estou tentando dizer é que não deve desprezar essa história de vampiros e demônios. Pode haver um pouco de verdade nisso tudo. Talvez. Mas até que eu veja alguma evidência contrária, devemos continuar acreditando que vampiros e demônios sejam apenas produtos da imaginação de medrosos. Do inferno. Eu sou ele. Não o bom pastor, não o redentor. Ele que veio do sangue dos que pecaram para com ele. Parece que nosso vampiro deixou seu cartão de visitas. Parece sangue. Veja se consegue raspar um pouco. Eu vou dar uma olhada na cripta. Não é dos mortos que temos que ter medo, meu amigo, ou dos mortos-vivos, mas dos vivos.
Acredito em morcegos. Sei. Isso explica o morcego no espelho do irmão Marstoke. O visitante do irmão Sinclair ou veio pela torre, o que faz disso uma tremenda façanha, a menos que voasse, ou ele entrou pela igreja, como nós fizemos. Por este corredor. Então o assassino está aqui, no mosteiro. Precisamente. E assim é impossível dizer se a mensagem ameaça a todos ou apenas aqueles que estiveram na Guiana. Então todos devem ficar alertas. Finalmente, irmão Marstoke me disse que é um costume da ordem sair à noite para auxiliar os pobres ao leste da cidade. Até outras informações, eu recomendo que essas missões sejam reduzidas. E o que é que o senhor sabe sobre isso, Sr. Holmes? Se estas paredes e São Justiniano não nos protegerem, então que diferença faz se nos aventurarmos nas ruas de Whitechapel? Muito simples. Digamos que para mim é mais fácil protegê-los. Para o senhor nos proteger? Oh, senhor, que arrogância. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Sr. Holmes. Vi o trabalho desse demônio tanto na Guiana quanto aqui em Londres. E quem pode nos proteger tem poderes muito maiores que o senhor. Irmão Calder, ninguém duvida que há um demônio atuando aqui, mas não podemos eliminar a possibilidade de um cúmplice humano. E se houver, o Sr. Holmes, sem dúvida, é o homem certo. Está acreditando em bobagens, irmão? Todos sabem contra o que lutamos e por quê. Foi você que trouxe esse demônio para cá. E foi por causa do seu retorno que começamos a ser amaldiçoados com a presença dele. Se o Sr. Holmes tiver qualquer utilidade para nós, será em convencê-lo a sair daqui e nunca mais voltar. Isso não pode acontecer. Vamos deixar o meu nos dividir. Irmãs, irmãos. Há tempos não enxergo mais. Mas posso ver claramente que o diabo está tentando nos dividir. Não podemos deixar isso acontecer. Temos que ficar unidos. Mas, irmão, isso mesmo, um unidos. ponto muito importante. Servir ao Senhor é o nosso trabalho de vida, Sr. Holmes. É verdade. E não podemos executá-lo nos escondendo. Não podemos deixar de sair. A irmã Ellen está certa. Se nos escondermos em nossos quartos, o demônio terá ganho metade da batalha. Nós temos que continuar as missões. Muito bem, então. Posso sugerir que não saiam sozinhos. E fiquem vigilantes o tempo todo, mesmo durante o dia. Quanto ao seu inimigo, seja quem for ou o que for, certamente é muito cruel e extremamente ardiloso. Ah, meu senhor. Por favor, não considere o que o irmão Calder falou. Ele tem razão. Devemos ficar aqui. Ah, mas não temos liberdade para nada. Parece que os irmãos e irmãs não estão totalmente de acordo. Irmão Marstoke, além do irmão Sinclair e Calder, qual outro membro da ordem esteve na Guiana? Irmão John, irmã Ellen, irmã Margaret. Irmã Margaret, onde está o irmão Abel? Ele estava dormindo tão serenamente. Achei melhor deixá-lo em seu quarto. Temos que ir vê-lo. Vamos. O irmão Abel não se recuperou direito, então nós o mudamos para o lado das freiras e a irmã Margaret cuida dele. Irmão Abel?